Bem, ao final da exposição, a gente vai passar agora para as falas e para as perguntas. Então, o que a gente vai... Pois é, quem quiser fazer pergunta por escrito, procurar o André ou a Cristina. O Paulo Vila já me entregou aqui uma relação de pessoas que se inscreveram para fazer o uso da palavra. Cada inscrito terá direito a 3 minutos para o uso da palavra, certo? E a cada 10 inscritos, a mesa responde, né, em cima das falas e contribuições de quem se inscreveu. Temos inscritos aqui, primeiro, o Gilson Pereira. Gilson Pereira. Porque botaram o Gilson. Gelson Pereira. O microfone, você vai falar de laranja? Acho que sim. Boa noite a todos e a todas. Eu represento a Agenda 21 de Niterói e, na verdade, eu vim mais para fazer um apelo ao vice-prefeito e a toda a mesa em relação à empresa que nos atende na Teixeira de Freitas. Nesse momento, a gente teve um inchaço na comunidade com essas três unidades habitacionais que estão sendo criadas lá na divisa da Teixeira com o Morro do Castro, que é o Bento Pestana, a Zilda e o outro, infelizmente me falha a memória agora o nome. E algumas pessoas que já estão morando no Zilda, eles descem quase 3 quilômetros para poder pegar o ônibus. Então, o meu primeiro apelo é que toda a mesa e toda a cúpula da prefeitura nos ajude a trazer de volta o ponto de ônibus para Teixeira de Freitas e não para a divisa Teixeira com Riodade, porque nós temos mais ou menos uma média de 15 cadeirantes só na nossa comunidade na Teixeira de Freitas e alguns que estão morando no Zilda. E a gente precisa de um ônibus adaptado para atender essas pessoas. Então o apelo é a volta do ponto do ônibus para o local de origem, um ônibus adaptado, pelo menos com um horário marcado, para que essas pessoas possam ir ao médico, e são várias pessoas cadeirantes, e isso daí está dentro do mapeamento da prefeitura, porque muitos estão atendidos pela prefeitura, mas só podem sair de casa com o carro adaptado da prefeitura, e não é justo. A gente fala de acessibilidade e não consegue isso por conta da empresa que não nos atende. A outra questão, para finalizar, é que a prefeitura reveja as calçadas, porque essas pessoas também precisam sair de casa. E as calçadas estão totalmente danificadas e a gente precisa urgentemente de uma reforma em toda a calçada da extensão da Teixeira, do ponto final até a empresa Engá, porque está muito complicada a situação ali. E a gente precisa que essas pessoas saiam de casa. Não tenho nenhuma pessoa cadeirante na família, mas faço parte de um movimento de cadeirante, de acessibilidade, de portadores com deficiência, e a gente precisa lutar por isso. E eu acho que essa empresa tem que respeitar, até porque é um número expressivo de pagantes e o ponto precisa voltar, porque o percurso que a gente faz hoje para pegar o ônibus 23 é absurdo. Então, eu deixo aqui o meu apelo e eu tenho certeza que isso aí atende a 100% da comunidade. Muito obrigado, Gil. Gelson. E agora é Davi Barreto, é isso? Davi Barreto. Depois a Rita. Você? 3 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, vice-prefeito Axel, a secretária Verena, ao Anderson Pipico. E a todos vocês que expuseram um pouquinho do tempo de vocês hoje para estar debatendo aqui, sem dúvida, o melhor para a nossa cidade. Parabenizar a atitude da prefeitura de abrir esse canal de voz, para o povo poder dar a sua opinião. E dizer o seguinte, nós, como foi falado aí, tivemos já 3 planos urbanísticos em Niterói, ao meu ver, mal realizados, onde a gente viu que só quem foi beneficiado foram as construtoras e as imobiliárias. A especulação imobiliária em Niterói foi mal feita. Nós temos hoje uma densidade de prédio muito grande em uma certa localização e a gente tem uma defasagem em outras localizações. Dizer também que queria saber quanto
que toda essa revitalização, esse plano diretor, se ele vai custar algo a mais no bolso do contribuinte. O contribuinte de Niterói hoje que já paga o IPTU muito alto, se isso vai custear mais no bolso do contribuinte. E saber se a prefeitura vai levar isso a sério, saber se a prefeitura vai realmente buscar o melhor para a população. Vai estar contratando empresas sérias, vai estar fazendo licitação com transparência, se vai estar realmente fazendo o melhor para a população ou se vai buscar o melhor para os empresários, para os empreiteiros que fazem doações milionárias para a campanha, como a gente viu aí no caso do Charitas Cafubá, uma origem muito estranha ali naquela situação. Só essas dúvidas, essas questões que eu tenho aí para fazer. Obrigado, boa noite. Obrigado, Davi. Agora a Rita, presidente da Associação de Moradores do Tenente Jardim. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Eu vim aqui falar sobre o meio ambiente. Sou presidente da Associação de Moradores do bairro Tenente Jardim e já começo falando sobre o Rio Bomba que apareceu ali. Eu gostaria muito que colocasse aí sobre o Rio Bomba. Ele recebe todo o esgoto, né? Não tem tratamento de esgoto, realmente. Então ele recebe todo o esgoto. Eu gostaria que colocasse no plano diretor aí, tirar o esgoto e levar o tratamento para o Barreto. De esgoto lá. A segunda coisa é sobre posto de saúde. O bairro ele não tem posto de saúde, ele não tem uma creche, nem tem uma área de lazer. Acredito, não só o meu bairro, mas acredito que tem bairros aqui também que estão nessa mesma situação. Outra coisa sobre as calçadas, que o colega já falou também, estou com um problema de calçada, sobre as pessoas que têm cadeira de roda, mães que levam as crianças para a escola, tem que andar no meio da rua, e as calçadas estão uma tristeza. Isso para o Tenente Jardim. E sobre umas pedras, o Tenente Jardim é cheio de pedras. É um bairro, ele é um vale dentro da realidade. E essas pedras ficam tudo em cima do morro e tem várias casas. Então, quando chove, é uma preocupação nossa sobre essas pedras. E que plantasse, né? Uma reunião dentro da associação, ver se pessoas para plantar árvore, porque primeiro, para nós, nos ficar melhor, do que esse calorão, que é uma benção, né? Apenas isso e obrigado. Obrigada, Rita. Próximo inscrito é o Igor Baldez, isso? Igor. Bom, boa noite a todos, boa noite a vice-prefeito Axel Grael, secretário Anderson Cupico, secretário Verena. Meu nome é Igor Baldez, eu represento a Secretaria de Indústria Naval, Petróleo e Gás de Niterói. E aqui eu gostaria de estar fazendo uma sugestão, né? A criação de um distrito industrial na área do Barreto e na área da Ilha da Conceição e Ponta da Areia, né? Já que ele já tem uma concentração muito grande de empresas, entendeu? E já tem a área propícia relacionada à água ali, enfim, gostaria de estar fazendo esse apelo aí e parabenizar todos pelo plano. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Igor. O próximo inscrito aqui é o último, por enquanto, inscrito para o uso da palavra. É o vereador Paulo Eduardo. Quem ainda quiser se inscrever para fazer o uso da palavra, procurar o Paulo Vitor aqui. Vereador Paulo. Bom, o tempo é muito curto e vai ser bem menor do que uma música que está sendo tocada lá fora. Quem dera que eu tivesse o tempo que os sambistas estão tendo para falar aqui sobre a região. Essa não é a primeira vez que eu, enquanto militante, estou participando de discussões desse tipo.
o mais relevante, e aí a gente precisa apelar para os mais jovens, é verdade, mas em especial para aqueles que têm memória de como era a nossa Niterói como um todo, quando nós éramos mais jovens. Eu, por exemplo, tenho 64 anos e me lembro exatamente como era a região onde eu e o Axel morávamos, como era esta região onde o meu padrinho de batismo viveu a vida inteira, aqui no bairro Chique, e o que se transformou Niterói e as regiões como um todo. Nós tivemos recentemente uma discussão sobre a crise hídrica, numa bela audiência, na qual o vice-prefeito dos que estão aqui participou, e nela nós pudemos constatar quais são os reflexos do crescimento da Niterói que nós temos no dia de hoje. É uma cidade que não garante hoje, com a qualidade que nós gostaríamos, saúde e educação para todos, mobilidade urbana nem se fala. Não temos até hoje nenhum dos planos de mobilidade estudados, transformados em lei, nem o PDDT desenvolvido no governo Godofredo. Estou vendo aqui Sérgio Marcolini, que pode nos ajudar, inclusive, com a memória acerca disso, pertenceu ao governo no passado. Nem o plano atualizado pelo Lerner. Nenhum desses planos se transformaram em lei e que pudessem dizer probleminhas daqui da Culada Teixeira de Freitas, que o companheiro falou aqui agora, mas um plano de mobilidade que olhe o ir e vir da cidade como um todo, considerando todos os tipos de modais. Nós sabemos a Niterói que nós tínhamos no passado e sabemos a Niterói que nós temos no dia de hoje. Na tal audiência pública da crise hídrica, um novo problema que vem até então sendo negado ou relegado a um plano não tão importante quanto nós devemos tratar, é a crise hídrica. Não temos certeza da garantia de água em Niterói, num horizonte razoável para a nossa frente. Portanto, nós temos que discutir, seja na região mais rica da cidade, seja nas regiões mais pobres da cidade, que tipo de Niterói nós queremos e que tipo de Niterói mais equilibrada, humana e socialmente justa que nós queremos. Porque uma boa parte dos indicadores de uma Niterói maravilhosa e das fotos coloridas estão concentradas no quarteirão que vai da Gavião Peixoto até a Praia de Caraí, a Ari Parreira e a Miguel de Frias. Esta não é a Niterói que nós vemos em todas as regiões. E, portanto, na hora que nós discutimos o plano diretor, as vocações das diferentes regiões da cidade, nós temos que levar em consideração que cidade nós queremos. O companheiro da área do setor naval nos traz a importância de nós discutirmos qual é o papel que é relegado à Ilha da Conceição, por exemplo, onde uma boa parte dos moradores que existem há muito tempo naquela região, e a construção naval sempre existiu na região da Ilha da Conceição e da Ponta da Areia, mas quantos moradores que lá moram, gerações após gerações, têm sofrido para conviver com o direito de morar lá e com a existência de atividades econômicas não bem, logisticamente falando, não bem adaptadas. Nós temos uma região tipo Zona Norte Barreto, que no nosso passado, na minha infância, era uma região rica sob o ponto de vista industrial e que se precarizou ao longo do tempo na ocupação do solo e da propriedade urbana. Portanto, nós temos vários assuntos a discutir. Não sei se a divulgação que nós conseguimos fazer, aí estou falando de governo, a Câmara é um outro problema, não sei se a divulgação foi suficiente para que nós pudéssemos ter atraído a quantidade de pessoas da região norte, não apenas do Fonseca, para essa audiência. Mas o volume de problemas que nós temos que olhar para a nossa cidade, inclusive discutir se nós conseguimos dar conta da qualidade de vida para os 500 mil habitantes ou se nós vamos ficar olhando a construção civil, achar que essa é uma cidade que pode receber 600, 700 para enriquecer um determinado setor econômico em detrimento da qualidade de vida da população de Niterói. A Niterói que nós queremos para os nossos filhos e netos começa a ser desenhada através de espaços como esse. E quanto mais nós participarmos, mais nós garantiremos a influência que nós queremos ter. No governo João Sampaio, para fechar, no governo João Sampaio, que sucedeu o primeiro governo do PDT em Niterói, isso é importante falar, que o primeiro governo de Jorge Roberto foi o primeiro governo que teve dinheiro.
Porque na época antes da Constituição de 88, as prefeituras ficavam com os PIs na mão em Brasília pegando dinheiro. Os municípios passaram a ter dinheiro a partir da Constituição de 88. E de 89 em diante, e aí coincide plano diretor, Constituição, lei orgânica, plano diretor, de lá para cá, nós assistimos uma cidade se desenvolver e degradando a qualidade de vida em vários dos seus espaços. Porque muita gente acha que a região de Caraí, onde se tem a concentração de população e de renda, é uma região sem problema. Não é uma região sem problema. A própria parte da cidade mais adensada tem problemas, a região oceânica tem problemas e nós testemunhamos em especial os problemas que nós testemunhamos na zona norte e na região norte de Niterói. Portanto, assistamos e participemos das audiências públicas. Mas se essas audiências públicas, ao cabo do trabalho inicialmente planejado pela Prefeitura em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, não for suficiente, nós olhemos de maneira crítica esse calendário e estabelecemos um prazo maior para que nós não nos arrependamos no futuro da cidade que nós deixamos de desenhar no presente. Obrigado. Paulo, obrigado. Próxima escrita, Regina Bernstein. Boa noite a todos e a todas, boa noite à mesa. Eu vou começar por onde o Paulo Eduardo parou. Quer dizer, eu acho que a revisão do plano diretor é um momento muito importante para a cidade. Nós vamos estar desenhando o que queremos para os próximos 10 anos em termos de nossa cidade. Poderemos estar plantando algo que não tem volta, um futuro indesejável que a gente não vai conseguir corrigir mais tarde. Nesse sentido, e considerando as diretrizes do Ministério das Cidades, que todo plano diretor deve ser participativo, aliás, como a secretária bem frisou, eu queria lembrar que na reunião do Conselho de Política Urbana, nós combinamos, foi aprovada uma proposta de termos pelo menos 5 audiências públicas, uma por região. Então, a minha indagação é mais no sentido, por que juntar Pendotiba e Leste? Estamos discutindo atualmente o plano urbanístico de Pendotiba. Quer dizer, vamos ter também um outro... por favor, se você temos que compatibilizar, né? Nós temos o PUR da região de Pendotiba, está adotando uma nomenclatura que é completamente diferente do que nós temos no plano diretor de 1992. Quer dizer, como é que vai ser essa compatibilização? A outra coisa que estamos vendo no PUR de Pendotiba é que os contornos, os limites das regiões precisam ser revisados. Eu não vi nada nesse sentido ser apontado, é lógico que eu não li as 600 páginas ainda, mas pode ser até que esteja, mas eu gostaria de saber. A outra coisa que eu acho que a gente tem que encontrar uma forma mais eficaz de discussão, tendo a pensar que um único encontro, onde a gente vê, tem uma apresentação e depois cada morador tem 3 minutos para se manifestar, não é um bom método de participação, né? Eu tenho visto outras experiências acontecerem onde se formam rodas, onde as pessoas discutem determinados temas, para a gente poder ver aflorar quais são as queixas, quais são os problemas do ponto de vista do morador, né? E aí poder aprofundar as questões de habitação, que mesmo que a apresentação teve que ser rápida, é lógico, mas a gente sabe que nós temos problemas importantes de moradia na região, no município todo, né? Porque Niterói é um município onde você tem um contraste extremo entre a pobreza e a riqueza. Nós temos as famílias com a maior renda familiar do
do estado, do país, e nós temos bolsões de pobreza muito grandes e muito precários. Então, acho que a gente mereceria uma outra rodada para a gente poder discutir isso. A questão da mobilidade não se fala. Nós estamos à beira de uma crise hídrica. Niterói é um município que está numa região, e aí eu pegaria só o leste metropolitano, que é onde está a bacia que abastece Niterói. Todos os municípios com índices muito baixos de abastecimento. E chamar a atenção de que cobertura por rede não significa abastecimento de água. Porque nós temos em São Gonçalo trechos de rede que só tiveram água na torneira uma vez durante a inauguração da rede e nunca mais teve água, e nós estamos caminhando para um problema desse tipo. O manancial da região do leste metropolitano que abastece Niterói é insuficiente para abastecer qualquer tipo de crescimento, adensamento que possa vir a acontecer em Niterói. A gente tem que pensar nesses aspectos, eu acho que com bastante seriedade. E aí a minha proposta é de a gente alargar o número de audiências de modo a poder atrair a população e fazer encontros mais próximos que possam surgir, então aflorar a visão realmente da população. Obrigado, Regina. Deputado Flávio Serafim. Boa noite, vice-prefeito, secretários, boa noite a toda a população aqui presente. Em primeiro lugar, dizer da importância da gente estar fazendo a discussão desse importante instrumento urbanístico, planejamento da nossa cidade. Acho que esse é um debate fundamental. Todo mundo que vive em Niterói sente as consequências da asfixia que a gente está vivendo. Eu queria, na minha fala, destacar dois aspectos que me parecem relevantes e que estão relacionados. O primeiro diz respeito à questão do adensamento da cidade. Esse é um debate que a gente considera central aqui em Niterói. O que é o adensamento? É ter cada vez mais gente morando no mesmo lugar. Isso se dá fundamentalmente pela verticalização da cidade, ou seja, onde antes tinha uma casa, se derruba e se constrói um prédio. Antes morava uma família, passam a morar 50 famílias. Niterói tem feito isso há algumas décadas, e a gente tem visto a cidade se transformar num verdadeiro paliteiro, cada vez mais vertical. Qual é o problema? O problema é que isso tem impacto sobre as demandas de infraestrutura urbana. Questões como mobilidade, o tempo que a gente demora para se deslocar na cidade, questões como água, rede de esgoto, tudo isso é impactado por esse modelo de cidade. E a gente viu, nos últimos anos, desde que começou o atual governo, dois instrumentos urbanísticos sendo apresentados pela Prefeitura e sendo desenvolvidos, onde aparece uma clara inclinação em defesa do adensamento urbano. A operação urbana consorciada e a discussão ao redor do plano urbanístico de Pendotiba, que ainda por cima foi apresentado antes do plano diretor, que naturalmente tem que traçar as diretrizes gerais de desenvolvimento da cidade, por isso deveria ter sido anterior. Mas não vou falar do PUR de Pendotiba, porque eu quero me concentrar nas questões daqui. Então, esse é um debate fundamental. A gente avalia, nesse sentido, até reivindico aqui as palavras do irmão aqui do nosso vice-prefeito, na audiência pública que houve na semana passada sobre crise hídrica, de que Niterói tem que repensar a sua estratégia de continuar querendo alimentar a especulação imobiliária e crescer ao redor da construção civil. A cidade está ficando caótica. E não é só porque a cidade tem alta renda e as pessoas estão usando o carro. A gente tem, isso está no estudo de vocês, uma redução no percentual da população que usa carro na cidade. E mesmo com as pessoas usando mais transporte coletivo, os transportes continuam não sendo suficientes para que a gente tenha hoje um dos trânsitos mais lentos do país.
Temos que enfrentar esse problema. E uma das maneiras de enfrentar é controlar esse processo de adensamento e verticalização. Segunda coisa, lá no plano urbanístico, a gente levantou o problema da falta d'água. Me lembro perfeitamente da Águas de Niterói e da Prefeitura colocando que isso não era problemático. Agora a Águas de Niterói está distribuindo um comunicado dizendo que falta d'água. Tem falta d'água. Isso é um problema que tem relação com uma série de fatores que vão além da vontade da Águas de Niterói de distribuir. Isso é mais um exemplo do colapso da infraestrutura relacionado a esse modelo de apostar no crescimento permanente da construção civil, da especulação imobiliária. Essa é a primeira coisa que eu queria levantar. A segunda coisa é com relação aqui especificamente à Zona Norte. A gente tem um problema, né? Duas grandes regiões da cidade que afunilam do ponto de vista da mobilidade urbana por diferentes caminhos. Uma dessas regiões é a Zona Norte, muito impactada especialmente pelo fluxo vindo de São Gonçalo, de Itaboraí, da região leste metropolitana em geral, que se dirige tanto para os empregos que tem em Niterói, quanto para a cidade do Rio de Janeiro, através do transporte aquaviário, do uso de barcas. Eu acho que Niterói tem que se posicionar com clareza. Eu estou presidindo lá na LERJ a Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário e acho que é fundamental que a Prefeitura se coloque na defesa de uma estação de barcas em São Gonçalo. A gente sabe que isso não é uma defesa fácil, mas a proposta do BRT, que o governo do Estado apresentou como alternativa para o arquivamento da proposta do metrô, pelo menos o arquivamento temporário, não deve ser aceita por Niterói de forma pacífica. A gente tem que entrar nesse debate. Por quê? Porque mantém o vício que todo o fluxo de São Gonçalo, que vai chegar no centro do Rio, continua passando por dentro de Niterói só para pegar a barca. A gente tem que se posicionar, e agora lá está no momento da discussão orçamentária, nós vamos apresentar uma emenda nesse sentido. Nós temos que nos posicionar claramente para que haja uma estação de barcas em São Gonçalo. Isso vai impactar completamente o trânsito na Alameda, o trânsito na Contorno, o trânsito em toda a região do Barreto. É fundamental que a gente defenda, né, uma visão integrada da região metropolitana, especialmente leste metropolitana e em relação com a capital. Acredito que essa talvez seja a principal mudança que pode ocorrer no trânsito do norte da cidade de Niterói, é ter uma estação de barcas aqui em São Gonçalo. A gente está fazendo essa defesa, estamos reunindo os deputados de Niterói de diferentes partidos nessa defesa e acreditamos ser fundamental que a Prefeitura coloque esse debate no bojo dessa discussão da revisão do seu plano diretor na mesa com o governo do Estado do Rio de Janeiro e com a autoridade metropolitana que está em discussão. Muito obrigado, Flávio.